Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um NLA no ano de 2024. Peço desculpas a vocês, nós tivemos um problema técnico aí no começo, mas agora a gente deve conseguir fazer a transmissão para vocês, tá? Então, só retomando, o NLA ele faz há quase um ano uma série de webinars levando conteúdo técnico e de importância para a área de compras, tá? Nós temos esses webinars levando esses conteúdos que vão ser, inclusive, disponibilizados depois na forma gravada e com eles vocês vão poder aproveitar bastante todo o material que já tem na plataforma. Oriento vocês a visitar o novo site da Next Level Academy, que tem bastante informações novas e que tem lançamento de cursos novos, como esse, que é um dos motivos principais desse webinar, que é o lançamento do curso Inteligência em Compras. No curso Inteligência em Compras, tanto o Guilherme, que eu já vou apresentar, e o Alexandre, que o Guilherme também irá apresentar para a gente, vão discutir sobre esse tema bem relevante para a gente, que é quais são os desafios e benefícios da implementação de uma área e de atividades de inteligência de compras dentro das organizações, tá bom? Além disso, a gente estamos lançando junto com o curso, que está, a partir de agora, disponível na plataforma, também um cupom especial. Nós temos um dos produtos do NLA, é o Supply Skill, que é uma plataforma que permite você rapidamente, de forma fácil, identificar as suas competências e dentro da organização, inclusive, o gestor validar essas competências, comparar com o que tem de mercado, dando para você um mapa do teu potencial de desenvolvimento de forma objetiva. Então, nós estamos com uma oferta, um cupom que permite um desconto especial para vocês usarem tanto o Supply Skill, como também dentro de uma assinatura de compras, tá? De uma assinatura do NLA, que vai dar acesso aos cursos do NLA. Então, sem mais informações, sem mais marketing, agora nós vamos chamar aqui o Guilherme. O Guilherme Neri é um profissional com muitos anos de experiência na área de procurement, na área de compras, em grandes organizações e também em consultorias, tá? Atualmente, o Guilherme é consultor na Level Group e ele trazendo nesse debate toda essa experiência que ele tem. Inclusive, ele lançou o primeiro livro na língua portuguesa aqui no Brasil sobre inteligência de compras. E este livro ele vai ser oferecido junto com a aquisição do curso de inteligência de compras da Next Level. Se você comprar conosco esse curso, você vai adquirir gratuitamente o livro junto com o curso, tá? Guilherme, muito obrigado por você estar aqui conosco, bem-vindo, e agora está com você a palavra. Bom dia, pessoal, obrigado, Walter, bom dia, pessoal da Level, pessoal que está acompanhando a gente na live aí no LinkedIn, no YouTube, enfim. Então, vamos lá, primeiro, né, acho que é muito legal ter o espaço aqui para a gente fazer a divulgação do tema de inteligência, que é cada vez mais relevante, né, na minha experiência, a gente vê isso cada vez mais em eventos, no mundo de compras, a gente vê essa mudança nesse sentido, né, nesse caminho. A gente vê as organizações se mexendo de diversas formas, buscando melhores resultados, que é um pouco do que a gente vai falar aqui. Especificamente, né, do livro aí, fico muito feliz também, conto com a parceria de vocês aqui da Level para ajudar a alavancar, né, o conhecimento de diversas formas, e o livro também é uma delas. Né, espero que seja um sucesso nosso aqui. Queria apresentar também o nosso outro convidado aqui da live de hoje, né, um colega, amigo aqui já de atividade profissional nos últimos tempos, o Alexandre. O Alexandre, ele é gerente de inteligência em suprimentos aqui no Bradesco, né, ele tem aí mais de 10 anos de experiência aqui no time, bastante experiência, especialmente em suprimentos indiretos, né, liderou a Strategic Sourcing de N categorias, né, do alfinete ao foguete, como a gente brinca, é um cara aí que já participou de palestras, eventos, figurinha carimbada, eu costumo brincar até com ele que meu objetivo é ser famoso igual o Alexandre no LinkedIn. Cara, e acho que uma das realizações mais legais que o Alexandre traz no currículo, e aí
qualifica ele um pouquinho mais ainda para estar aqui com a gente hoje, é que ele desenhou e implementou a área de inteligência de suprimentos no Bradesco. Tá? Então, acho que é uma experiência muito legal aí e bem atual para a gente conversar. Ale, fica à vontade aí para se apresentar um pouquinho mais, se quiser. Legal, pessoal. Bom, prazer. Muito obrigado pelo convite. Essa bio aí que você fez, Gui, me deixou até mais animado, tá? Na verdade, eu quero ser famoso como você no LinkedIn, e não eu ou vice-versa. Mas legal, obrigado pelo convite, agradeço a todos vocês. Como o Gui comentou, né, o tema de inteligência em compras é um tema que vem crescendo no Brasil, né, vem crescendo aí nas indústrias, nos departamentos de compras que nós estamos acompanhando, nas melhores práticas globais, é um tema que vem ali, né, se destacando. Então, vai ser importante a gente compartilhar um pouco com vocês. O livro aqui do Gui, ele é super rico no como fazer, que eu acho que é o mais importante, né? Não é só falando o que é inteligência em compras, mas como fazer inteligência em compras na prática. Eu acredito que isso é o que gera valor aqui para a conversa, para o trabalho, para o curso que foi desenvolvido para todos vocês. E como o Gui comentou, né, eu tenho mais de 10 anos aqui de experiência em compras, nos últimos 3 anos implementando e gerindo ali o time de inteligência em compras do Bradesco. Então, acho que vai ser um bate-papo bem divertido aí para a gente falar um pouco do nosso mundo. Obrigado pelo convite. Bom, legal. Vamos lá, então, pessoal, para o recheio da nossa conversa aqui, como eu costumo brincar, né? Quando a gente fala de inteligência, é bem o que o Alexandre comentou. Acho que a gente tem um ponto mais, vou dizer, um pouco mais teórico, né, do que é, né? Inteligência, a gente pode discutir aqui um pouquinho. E acho que o mais interessante, talvez o que vai mobilizar as pessoas para procurar o tema, é justamente o que eu ganho com isso, né? Por que eu tenho que fazer isso? Por que isso é relevante, né? Então, eu queria também trazer para vocês um pouco de benefícios e, óbvio, como o Alexandre trouxe ali, um pouco de caminhos, né? O como fazer. E aí, no final, a nossa ideia aqui é amarrar um pouquinho com desafios, né, que a gente vai encontrar nessa jornada. Conto com a produção aqui, se surgirem perguntas no bate-papo aí, vocês me ajudam a controlar, tá bom? Vamos lá, então, acho que inteligência em compras, né, definição. É óbvio que ninguém quer monopolizar, né, um conceito, mas no nosso entendimento, a inteligência em compras acaba sendo um processo, né, a gente vai trazer processos novos para dentro do time de compras, né, isso se conecta com a própria jornada do time de compras. A gente olha os estágios que o time de compras pode passar. A gente tem aquele primeiro mais básico de todos, que é o time colocador de pedidos, né, bastante processual, formalizações em excesso, né, e muito pouco tempo até disponível para o comprador, por falta de sistema, por falta de qualificação, reconhecimento, de fazer coisas mais estratégicas, né. E aí, nessa jornada, para a gente chegar num nível muito mais estratégico e tal, a gente vai precisar implementar alguns qualificadores, né, alguns degraus vão ser necessários ali dentro do time de compras para resultados diferentes serem desbloqueados, né? A gente não vai conseguir resultados diferentes fazendo a mesma coisa sempre. E aí, nesse sentido, a gente começa a separar recursos, começa a separar pessoas, e o entendimento é que a gente, implementando a inteligência dentro do mundo de compras, a gente traz a capacidade mais analítica, a gente traz uma capacidade de aprofundar, né, em alguns conceitos, e é isso que a gente aqui entende como inteligência, né? Eu sou capaz de entender uma base de dados de uma forma mais rápida, eu tenho um time especialista, às vezes, em análise de dados, eu vou ter um time especialista em metodologia ou análise de mercado, depende um pouquinho do viés que a gente vai dar, né, para justamente chegar a resultados diferentes. Eu não vou ser colocador de pedido para sempre e dar resultados magicamente sem novos esforços, né? Eu queria até passar a palavra para o Ale aqui, que benefícios que a gente pode esperar, né, o comprador que está assistindo a gente aqui, poxa, eu vou implementar algum processo diferente já, estou pensando, estou conversando com a minha liderança, né, sobre implementação de inteligência em compras. Que benefícios que a gente pode esperar? Eu tenho alguns anotados aqui, a gente vai se complementando. Show. Acho que, no geral, Gui, como você comentou, né, a inteligência em compras, ela tem alguns estágios, alguns steps, que vai do nível mais básico, que é você entender o contexto que você está inserido e pensar em qual tipo de processo você precisa estabelecer para fazer
uma boa compra, mas além de uma boa compra, gerenciar toda a sua cadeia de suprimentos, até o modelo mais sofisticado, que é você ter os processos bem estabelecidos, uma cadeia de fornecedores bem qualificado, governança, inteligência, uma série de outros processos, até chegar numa etapa que o Analytics, né, toda a estruturação de uma base de dados, pode ajudar você a tomar uma decisão. Então, são alguns steps que a gente precisa percorrer nesse caminho. E os principais benefícios que a inteligência em compras pode trazer quando a gente tem esse processo maduro é comprar valor. Eu acho que é o primeiro ponto aqui que a gente pode trazer. O que é o comprar valor? Comprar valor é você conseguir fazer compras, fazer negociações, gerenciar a cadeia de suprimentos de uma forma que o compras consiga gerar resultado para a organização. Não só ajudar na contenção de despesas, mas sim alavancar um negócio, contribuir para que as operações, diretas ou indiretas, sejam mais eficientes. Com isso, a eficiência operacional da organização, ela aumenta, a gente consegue contribuir com o resultado da empresa, mas também com a inovação de produtos, com a transformação de processos e uma série de outros elementos relacionados a essa eficiência. Então, o que é importante a gente sempre ter em mente? A inteligência em compras, se somada a processos bem estabelecidos, rotinas bem estabelecidas, sistemas bem estabelecidos e utilização de dados para tomada de decisão, vai contribuir para que compras seja protagonista na organização. Esse é o maior benefício. Comprar valor, gerar valor e fazer o gerenciamento dessa cadeia de suprimentos de uma forma organizada e inteligente para que a operação funcione, mas ela funcione da melhor forma possível. Legal. Quando a gente fala de comprar valor, né, acho que é a principal tônica que a gente vai ver aqui num time diferente, né, um time que conseguiu alavancar suas potencialidades, né, eu acho que um termo que a gente vê bastante, eu estava ouvindo um podcast de compras essa semana, acho que quando a gente fala em agregar valor ao negócio, né, a gente extrapolar o papel de compras na organização. Muitas vezes a gente fica, eu vou dar um ótimo resultado em compras, eu vou me comparar com contratos que eu tive no passado, com boas práticas de mercado, mas eu acho que a gente se torna ainda mais decisivo, né, quando a gente consegue se aprofundar numa análise, consegue fazer um estudo, mobilizar a cadeia, como você colocou, e a gente ter um bom monitoramento de cadeia, e interagir com outros departamentos, né, acho que isso é bastante decisivo. Quando a gente fala de transformações, de organizações cada vez mais necessárias, né, a gente vê o desafio que está para muitas empresas hoje, a gente agregar valor ao negócio. Então, a gente tem essa visão de que não é um departamento isolado, a gente não está falando, mesmo que seja um departamento super qualificado que faça coisas diferentes, a gente ainda é parte de uma organização, né? Então, é importante que a gente, as organizações, os compradores entendam o departamento como uma parte do negócio. Poxa, eu vou contribuir para uma eficiência, para uma melhoria de qualidade, né, para uma rastreabilidade na cadeia. Cara, eu estou atacando a margem direto do meu negócio ali, né? A gente costuma dizer, poxa, R$1 reduzido em compras é R$1 no bottom line ali do balanço, né? Enquanto R$1 em vendas nem sempre é necessariamente R$1 no balanço. Então, compras têm esse potencial muito forte de alavancar. Cara, falando de benefícios, acho que deixo aberto aqui, se alguém no chat tiver alguns outros apontamentos. Queria passar para a gente falar de caminhos, né, para fazer isso, né? Poxa, entendi que é relevante, né, as organizações só conseguem resultados diferentes fazendo coisas diferentes, né, a gente traz benefícios para o negócio como um todo, como a gente comentou, e aí queria trazer alguns caminhos, né, que a gente pode ter. Acho que o caminho vai variar um pouquinho do tamanho da organização e talvez do seu momento, né? O tamanho pela capacidade de mobilizar recursos, né? Muitas vezes você vai ter uma restrição ali, um nível de trade-off muito mais forte, né? Você tem menos gente, você tem menos sistema, às vezes tem menos capital para colocar, então pode ser um pouquinho mais restrito no começo. E até de momento, né? Se a organização está num bom momento, poxa, ela está enfim, o setor está favorecido, ela vai ter mais capacidade, ou se ela está numa dificuldade, pode ser que a gente tenha que ser um pouco mais agressivo, mais ágil, mais rápido, né? E acho até que na minha experiência, eu participei de 2 momentos assim, né? Tive uma organização que estava num resultado super tranquilo, entre aspas, né? Assim,
não estava passando por uma crise, e mesmo assim teve uma transformação em compras, né? E bem mais recente agora, vejo um cenário bem mais desafiador e a gente tendo que mudar as coisas da mesma forma. Então, eu acho que é possível a gente ter mudanças aí em compras, a gente trazer a inteligência de uma forma a mudar o jogo em qualquer contexto, né? Seja a organização indo bem, indo mal, grande, pequena. E aí, acho que para trazer, até aterrizar um pouco a discussão, como a gente pode fazer isso? Acho que um primeiro caminho é a gente, cara, reconhecer que se a gente quer fazer diferente e não está conseguindo dentro do time, provavelmente a gente vai ter que buscar um recurso externo. E o recurso externo pode ser um treinamento, pode ser uma qualificação, pode ser uma consultoria, pode ser, cara, algum especialista pontual para ajudar a gente, né? Acho que esse é um dos principais caminhos quando a gente fala de mudar. Eu preciso trazer qualificação para o time. E aí queria dividir de novo com o Alê, né, o que ele vê aí dentro de caminhos para a gente implementar, o que você acha também que é decisivo, que é importante. Fica à vontade. Legal, Gui. Bom, como a gente comentou no começo, né, existem caminhos mais simples e caminhos mais sofisticados. Mas a primeira coisa que eu acredito seja importante a gente fazer quando a gente entra no departamento de compras, esse departamento de compras ele não tem uma estruturação adequada e a gente precisa colocar inteligência para chegar no nível mais sofisticado possível. Primeiro ponto, como estão organizadas as nossas compras? Categorias, subcategorias, quais são as classificações dessas categorias e subcategorias numa CrowdGeek, numa matriz estratégica de compras? São categorias estratégicas com alta criticidade para o negócio e alta complexidade no mercado fornecedor? São alavancagem? São gargalos? São piloto automático? Então, minimamente a gente conseguir estruturar a nível de SKU, categoria, subcategoria, e entender como essas categorias impactam no negócio e qual é a complexidade do mercado fornecedor relacionada a essas categorias, eu acredito que seja um pontapé inicial para a gente começar a colocar um pouco de inteligência no formato e nos processos que a gente estabelece. A partir daí, tendo esse panorama geral de como estão estruturadas as nossas categorias, nossas subcategorias, a gente conseguir medir qual que é o nível de criticidade, qual que é o nível de impacto ou complexidade do mercado fornecedor, a gente vai estabelecer as estratégias de curto e de longo prazo para cada uma dessas categorias e subcategorias no decorrer do tempo. É como a gente sempre diz aqui, eu não posso, da mesma forma que a gente vai comprar um software de negócio. São canais diferentes, são estratégias diferentes, são negócios totalmente diferentes. Então, eu preciso saber exatamente como estão as minhas compras, como está o agrupamento, a classificação das nossas categorias, das nossas subcategorias, e a gente precisa também ter processos estabelecidos para cada uma dessas complexidades, processos estabelecidos para cada uma dessas classificações. A partir daí, a gente desenvolve esteiras, né? Quais são essas esteiras? A gente tem aquelas compras que são recorrentes, aquelas compras que são pontuais, aquelas compras que são recorrentes e são estratégicas, e todas elas vocês precisam tratar de uma forma totalmente diferente. Como eu falei, não dá para a gente comprar um item de piloto automático que é pontual da mesma forma que eu compro um item estratégico que é recorrente para o negócio. A gente precisa ter estratégias e processos customizados para cada uma dessas opções, para cada uma dessas situações. A partir daí, você precisa definir também quais são os canais de compra que você pode utilizar. Você não vai fazer um strategic sourcing para comprar caneta, mas você pode fazer um strategic sourcing para definir um modelo corporativo de suprimentos da sua organização, ou para comprar algo mais estratégico. Então, a gente precisa começar do básico, entendendo quais são os SKUs que nós temos, como que a gente agrupa isso em categoria e subcategoria, como que isso está vinculado com o nosso negócio, se é crítico, se não é crítico, qual que é a complexidade do mercado fornecedor daquelas categorias. A partir daí, a gente define essas esteiras, define quais são os canais de compra que a gente vai utilizar para cada uma dessas categorias e para cada uma dessas subcategorias e estabelece esses processos. Colocamos uma política, uma governança em cima disso tudo. Pensamos num sistema para aqueles que têm a oportunidade de ter um sistema de compras. Para aqueles que não têm, não é impossível fazer tudo isso que a gente está falando aqui. Um Excel simples também pode ajudar de forma preliminar ali a resolver esse problema.
E depois a gente usa toda essa cadeia, toda essa rede que foi construída para geração de insumos, para dados. Como que nós pegamos os dados de tudo isso que nós estamos utilizando e gerenciamos melhor essa operação? Muitas vezes as organizações, elas medem muito indicador de saving e de prazo. Será que esses continuam sendo os principais indicadores de compras? Com certeza, em algumas organizações, sim. Mas a gente precisa começar a se preocupar com outras questões. Vou dar um exemplo simples aqui, Gui, que você deve ter vivido na sua experiência na Rising, que tinha bastante commodity. Normalmente, os contratos, eles são ali, né, feitos a longo prazo e você tem algumas questões de reajuste. Se a gente perguntar hoje para os departamentos de compras aí do Brasil, vamos pensar no cenário nacional, quantas negociações eles realizaram de reajuste que ficaram baixo, dentro, na média ou acima da inflação? Não existe esse nível de controle hoje. Um indicador básico. Se a gente perguntar qual que é o nível de satisfação do cliente, a nível de processo, como você faz uma compra na Amazon, um NPS, poucas empresas conseguiram estabelecer processos dessa forma. Então, assim, você começa básico lá entendendo essas categorias e depois você pode chegar ao nível mais sofisticado, que é ter um NPS a nível de processo, como uma Amazon da vida faz, e você compra ali e recebe uma pesquisa. Então, é um pouco dessa estrutura que a gente precisa pensar, né? Esse processo que a gente precisa percorrer. Então, acho que é mais ou menos por aí. Legal. E o ponto que o Ale colocou aqui, na hora da gente fazer processos diferentes, eu preciso entender se que a minha categoria não é um quadrante estratégico, então eu tenho uma abordagem diferente. Está implícito aí um conhecimento e metodologia, né? Nessa jornada, a gente precisa falar de qualificação do comprador, né? A gente precisa falar de qualificação do time. Eu preciso ser capaz de entender uma matriz de Kraujic, eu preciso conhecer o chessboard, eu preciso saber fazer uma análise SWOT do meu fornecedor, 5 forças de Porter, eu preciso fazer um Pestel, alguma coisa que me ajude a entender o contexto de fora, que me ajude a cruzar com o contexto de dentro da minha organização para entender criticidade, né? Eu já vi processos de compras em que a gente está vendo o produto sob a ótica do fornecedor, a gente fazer uma matriz BCG, aquela que tem a vaca leiteira, o abacaxi, para quem conhece um pouquinho de marketing, eu já vi esse tipo de processo dentro. Mas o mais importante, a mensagem quando a gente fala de mudança, né, o caminho que a gente tem que percorrer, Guilherme, o que a gente tem que fazer? Cara, a gente tem que buscar qualificação. Tem coisas que vão ser mais sofisticadas, como o Ale falou, que talvez seja uma etapa mais adiante, não seja necessariamente, né, acessíveis de cara, mas tem coisas que a gente consegue buscar rapidamente fazer, né? A gente aportar conhecimento, hoje em dia o conhecimento é cada vez mais fluido, é uma mudança muito pequena que pode trazer um resultado muito grande, até desproporcional, né? Poxa, uma semana de qualificação de algum time pode trazer resultado equivalente a meses aí de saving do jeito antigo de fazer, né? Ou saving, ou qualquer outra métrica que a gente queira colocar aqui, né? E um outro ponto importante, eu acho que quando ele fala de indicadores, de novo, né? É mais conhecimento técnico. Hoje, de fato, a gente vê muita coisa sendo levada para IPCA, para IGPM, por convenção. Meu fornecedor sempre fez assim, né? Mas isso dificilmente vai refletir o custo de tudo que a gente compra, né? Organizações mais avançadas, você vai ver que a gente tem abertura de custos para itens mais específicos. Óbvio, existe uma limitação. Eu não vou abrir custos de um negócio de alta tecnologia, que tem marca, que tem patente, né? Mas, em geral, eu diria que vai para uns 80% do que a gente tem em compras, especialmente em materiais, mas não só, a gente consegue abrir o custo do fornecedor ali, a gente consegue ter uma dimensão e acompanhar com indicadores mais adequados. Poxa, é um indicador de plástico, de papel, é uma mão de obra, cara, existe dissídio do sindicato, tá para a gente consultar, tá? Então, a gente consegue ser um pouco mais preciso do que simplesmente falar aí de um indicador mais genérico. Tá? Isso também, a meu ver, não só contribui para um resultado eficiente, como evita que a gente se posicione mal com o fornecedor. O que eu quero dizer aqui? O fornecedor sabe a abertura de custos dele, né? Ele te vende ali o material, o serviço, e ele sabe a estrutura de custos. E ele está passando sempre o IGPM, que salvo num tempo de pandemia aqui maluco, é um indicador que sempre vai trazer positivo, né? Ele vai sempre trazer um reajuste. Ele fala, poxa, a empresa do Guilherme lá, eles aceitam todo o reajuste que eu levo. Eita, tô tranquilo com esse cara, eu tô feito. Se ele quiser negociar para baixo, tudo bem, porque eu já estou tratando eficiência aqui dentro. Eu conheço o meu custo.
né? Eu vou dar 2% ali para o Guilherme abaixo, mas ainda estou dando reais. Então, acho que a gente fica muito aquém do que seria capaz de entregar como departamento, tá? Até no livro a gente bate um pouco nisso, né? Uma discussão que eu já tive. Guilherme, mas nesse ano aqui o plástico subiu 10%, o GPM foi só 6%. Cara, vamos levar a discussão para o plástico, porque o dia que o custo cair e você tiver uma oportunidade real de margem, você não vai ter força para discutir. Vamos ver a oportunidade de uso dentro de... Vamos reduzir de outra forma, tá? Mas acho que não um gol de mão, assim, em vários aspectos também não é o caminho, tá? Chegaram duas perguntas aqui, até ser que a gente tenha mais, produção fica à vontade para intervir. Ale, duas perguntas que tivemos aqui. Eu tenho limitação de orçamento. Por onde eu começo o processo de inteligência em compras? Cara, acho que a primeira coisa aqui, né? O próprio Ale comentou, às vezes a gente não tem sistemas, eu posso tocar as coisas com as ferramentas que eu tenho à disposição, né? Poxa, eu não tenho um BI, eu não tenho uma ferramenta de analytics, eu não tenho. Vamos pelo Excel, pelo básico, né? Acho que o Excel já é mais comoditizado que isso. Acho que é muito difícil a gente achar uma organização que não vai ter essa ferramenta. Então a gente começa no básico. Qualificação, eu não tenho dinheiro para uma consultoria e tudo mais. Cara, vamos separar ali um recurso, vamos fazer um curso online, tá? A gente comprou o livro do Guilherme aqui, se for o caso, que é um investimento muito barato em relação ao resultado que a organização pode ter. Não só o livro do Guilherme, a gente tem o livro da Silene Bin, a gente tem o Compras Estratégicas, a gente tem N recursos hoje em dia, tá? Que a gente pode buscar, né? Acho que não é difícil a gente buscar uma qualificação básica. Poxa, como é que eu posso fazer um processo diferente? Vou buscar conhecimento, né? A gente tem que só tirar um pouquinho a bunda da cadeira aqui, buscar um pouco, né? E internalizar um pouco disso. Limitação de orçamento. Ale, se a sua organização tivesse limitação de orçamento, né? Se tivesse, tô fazendo uma hipótese. O que você acha que a gente pode recomendar para os compradores aí começarem o processo? Como você começaria? Bom, eu acredito que a limitação de orçamento, ela realmente sempre vai ser uma barreira ali dentro das organizações. Acho que um toque que você deu, né, uma dica que você deu é importante, a gente comentou. Pode começar básico, não precisa começar de forma, mas eu preciso ter a melhor ferramenta. Não precisa. Você pode começar sim pelo Excel, você pode sim investir no livro. Aqui o livro que o Gui, né, e a Mônica fizeram, ele é super rico nesse como fazer, né, pelo menos para entender um pouco dos conceitos, das metodologias, acho que é importante. Os processos, eles partem muito do protagonismo do comprador. Então, o comprador ali, ele precisa entender qual é o contexto que ele está inserido, quais são os processos que aquela organização estabeleceu, se aqueles processos estão aderentes ou não às melhores práticas de mercado, e as melhores práticas de mercado você consegue entender através de benchmarking, através de pesquisa, através de artigos, através desses livros que nós temos aqui como referência, e a partir daí estruturar um business case, convencer ali o seu departamento, convencer os seus gestores, convencer a organização de que fazer diferente, estabelecer processos mais inteligentes ou fazer esse nível de gestão de categorias nesse formato que a gente comentou aqui, ele traga o valor ali necessário para que o resultado seja expandido e a eficiência seja também o diferencial daquela organização. Então, o orçamento, eu acredito que ele vai sim sempre ser pauta ou um problema, mas não é uma barreira para aquele comprador que busca ser protagonista na sua organização. É simples. Começa com Excel, começa com benchmarking de processos, livro, artigos, entende os conceitos e as metodologias e aplica na prática. Acho que esse é o ponto. Tem que fazer. Não adianta, beleza, vi um vídeo, li um livro, mas a minha organização não entende que isso traz valor. Legal, vamos aos poucos. Vai fazendo, vai mostrando, vai organizando, vai estabelecendo essas rotinas, vai mostrando o valor que isso gera. E aí você vai buscar esse patrocínio no decorrer do tempo. Então, acho que a limitação de orçamento, ela vai existir, né, para ser objetivo aqui,
mas não impede do comprador ser protagonista e buscar, né, ali de forma externa e por si só, boas práticas para começar esse movimento. Não, perfeito. E assim, sempre lembrando, né, pessoal, toda mudança vai doer, né? Ela vai doer em alguém, em algum momento, ela gera desconforto, ela vai levar a gente para um lugar novo, né? E até nesse sentido, para a gente ser super granular, tá, Guilherme, mas e aí? Exatamente assim, ó, no meu dia a dia, eu vou desligar a live aqui e vou trabalhar. O que que a gente faz? Cara, um processo. Pega o primeiro processo que você fizer de diferente, que você usar um benchmark, como o Alexandre comentou, que você fizer uma análise de dados um pouquinho diferente do Spend, você procurar algum insight diferente, olhar a sua categoria sobre um viés um pouco de mais de metodologia, é o primeiro processo. Entrega esse valor. A organização não reconhece, o requisitante é difícil, beleza. Fala, ó, fiz diferente dessa vez. Tá vendo o resultado diferente que a gente pode ter? Olha a profundidade que a gente chega. Olha os problemas que eu achei que a gente nem estava tendo visibilidade, de repente. A gente pode não necessariamente ter um resultado financeiro. A gente pode levantar a mão para outros assuntos, né? Então, eu acho que é um processo. Então, começa do primeiro. Nunca fizemos. Tudo bem. Seja o primeiro uma vez. Né? Pega uma categoria, um contrato. Aí a visão de vocês acho que é mais adequada. Um outro ponto aqui que surgiu no chat foi desenvolver expertise de tecnologia é necessário para a gente ter resultados melhores, né, para trazer aí um conhecimento diferente para compras. Eu queria passar essa primeiro para o Alexandre e depois eu faço um comentário, porque eu sei que ele tem essa vivência em trazer tecnologia para compras, e especialmente, né, acho que conhecimento técnico ali. Legal. Bom, esse tema ele já entra num nível de sofisticação muito mais amplo do que aquela conversa inicial que a gente teve de começar básico e pelo Excel. Né? Quando a gente olha hoje para as organizações, muitas organizações têm alguns ERPs já consolidados de mercado, né? Ariba, Coupa, enfim, entre outros. E todas essas ferramentas, de uma certa forma, elas são fontes de dados de todas as operações que a gente gera ali no nosso dia a dia, na nossa rotina. Mas, muitas vezes, a forma que os processos são estabelecidos ou a forma que a governança é estabelecida, os dados que são gerados, eles são dados mais operacionais, né, que não te trazem a inteligência que você precisa. E aí, qual que é o primeiro ponto, né? O que a gente viu aqui que fazia sentido e que funcionou bastante para que a gente pudesse amadurecer a nossa expertise em tecnologia, mas principalmente tratamento e coleta de dados. A gente pensou como que a gente gostaria de medir a nossa operação. E aí, medir a nossa operação, eu digo KPIs realmente ali transacionais, táticos, estratégicos, que pudessem trazer inteligência e de fato, ali ajudar a gente a robustecer o nosso processo. Com isso, né, definindo KPIs ou torres de controle, como a gente chama aqui, bem objetivos, né? Nós começamos a olhar para o nosso processo, para o nosso sistema, falar, cara, eu tenho de onde extrair esse dado? Acho que é o primeiro ponto. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Se você tem um RP ou um sistema e você precisa entender quanto de saving você está gerando, quanto de penalty você está gerando. Penalty é tudo que você tem ali de aumento de gasto. E qual que é a inflação de compras? Minimamente você precisa ter 3 campos ali no seu sistema, que é o saving, ou o aumento, e os percentuais relacionados ao baseline para que isso possa ser medido. Então, assim, a gestão de tecnologia hoje, ela parte muito do poder de investimento de cada organização. Com esses RPs, existem outras plataformas de mercado que podem ajudar a gente a gerar essa inteligência, a fazer essa gestão de dados. Né? Você tem o Cost Drivers, você tem os próprios RPAs, hoje trabalhando firme para ajudar a gente nessa gestão de dados ou na implementação de tecnologia dentro dos RPs para geração de dados. Então, são várias formas de fazer.
o que é importante? Entender que tipo de indicador você quer medir, se o seu sistema está parametrizado para gerar esse tipo de dado, se esse sistema não está parametrizado, quais são as customizações necessárias para que vocês possam fazer essa extração, ou que ferramentas adicionais vocês podem trazer para fazer essa medição. Hoje a gente tem muitos produtos ali da Microsoft 365 que te geram uma série de formulários, enfim, automações, Power Apps, Power Automate, o próprio SharePoint, que ajudam a vocês criarem automatizações, processos, campos estruturados para essa geração de dados. Você não precisa se apegar ao RP que você tem aí hoje. Obviamente que é uma licença específica da Microsoft que você precisa ter. Então, existem tecnologias simples, fáceis de serem utilizadas, com bastante... Você não precisa ter um desenvolvedor ali, um cara especificamente de BI, porque essas ferramentas são bem dinâmicas. Você consegue construir chatbot com inteligência artificial para responder perguntas sobre governança para os seus stakeholders de uma forma muito fácil através dessas ferramentas. Então, é um pouco do que o Gui comentou aqui. Existe muito nos processos ali que podem ser complexos, mas também existem formas muito mais simples de como trazer tecnologia para a operação, que às vezes é você pegar aplicativos das principais empresas aqui de software que podem ajudar você a fazer gerenciamentos paralelos. Perfeito. E puxando esse gancho de tecnologia, já vi que tem até uma outra pergunta no chat, mas só para complementar, né? Acho que às vezes a gente se questiona, poxa, analisar dados, cada vez a gente gera uma quantidade maior, mais refinada, mais granular, né? Poxa, eu preciso ser um cientista de dados dentro de compras e tal. Cara, sinceramente, opinião Guilherme aqui, tá? Não necessariamente, né? Eu não vejo o comprador agregando valor aprendendo a R, aprendendo SQL, programação em alguma linguagem, tá? Eu acho que é sim necessário, como o Ale trouxe, a gente saber ser um consumidor desse tipo de coisa. O que eu quero pedir para a ferramenta? O que eu quero visualizar? Né? Eu preciso gerar um indicador, eu preciso identificar padrões, preciso achar outliers, tendências. Aí sim, eu preciso ser um bom e crítico consumidor de ferramentas de dados. Eu não preciso ser um grande construtor. E aí sim, para organizações que tenham uma disponibilidade, espaço, aí sim, poxa, eu vou ter um cara especialista em dados dentro do departamento. Mas ainda assim, por mais que ele conheça programação e análise de dados, analítica, faça predição de séries de dados, ele vai precisar de uma visão de negócio. Porque geralmente esse cara ele não vai conseguir ser tão bom a ponto de conhecer tanto dados quanto negócio. E aí, de novo, a gente reforça o papel do comprador no que eu estou falando. Ser um bom consumidor. Vai ter que sentar do lado desse cara e falar, você que entende análise de dados, deixa eu te explicar o que o negócio precisa, tá? O que a gente precisa para fazer uma boa negociação de contrato. Que visão que eu preciso para fazer uma gestão melhor da minha categoria. Me ajuda a trazer isso, né? Acho que a gente tem que separar os papéis aqui. Não dá para a gente ter aquela orquestra de um homem só tocando todos os instrumentos ao mesmo tempo, tá? Outra pergunta que surgiu aqui, foi em mais de um comentário, foi quando a gente fala de inteligência artificial, né? Tema e não dá para a gente escapar agora desse tema, né? Cada vez mais importante e falado. O que eu entendo aqui dentro, tá? Quando a gente fala de inteligência em compras, é um processo bem mais antigo, vou dizer assim, mais anterior do que a popularização da inteligência artificial. Então, a primeira coisa é a gente não confundir, né? Quando a gente fala de inteligência em suprimentos, a gente está olhando para processos diferentes, independente da tecnologia que a gente vai adotar. A inteligência artificial é uma tecnologia que promete bastante, acho que escalabilidade, né? Fazer as coisas cada vez mais rápidas, mais eficientes, mais inteligentes, mais automáticas, mas acho que a gente ainda está nessa jornada de conhecer o que é possível, né? A gente está naquele começo da curva assim, de adoção de ferramentas. Acho que tem um espaço bem grande ainda para a gente avançar em compras, olhando para o Brasil mesmo, né? Não acho que seja demérito nem nada, mas, poxa, a gente precisa conhecer metodologias de uma forma ampla. A gente ainda vê bastante oportunidade em empresas de médio e grande porte, que em tese deveriam se posicionar melhores, né? Em coisas mais básicas. Poxa, vou analisar um contrato, eu preciso entender um spend da minha categoria, eu tenho dificuldade. Mas para quem já consegue adotar inteligência artificial, eu vejo algumas possibilidades. Aqui, quando a gente fala de predição de preços, né, a gente fala, poxa, eu vou identificar tendências futuras e vou pensar aqui em qual que é o momento mais ideal,
para eu fechar um contrato, eu vou ter uma previsão de orçamento para tomar decisões estratégicas do tipo, vou puxar algum volume, eu vou mudar a minha lógica de compra, eu trago previsibilidade para o negócio, falando, negócio, as compras vão andar assim, então a margem vai ser essa, e o negócio, a empresa toma decisões estratégicas, puxa, eu vou mudar o meu mix de venda, eu estou falando de portfólio, então eu acho que a gente pode impactar a organização usando inteligência artificial em compras, sendo um pouco mais, vou colocar, preditivo, tanto em volume quanto preço, e obviamente quando a gente fala de até formas mais simples, né, quando a gente fala de um RP, não, fugiu a sigla aqui, de um RPA, por exemplo, ele não deixa de ser uma forma de inteligência artificial, né, eu estou fazendo uma rotina automatizada ali, que a gente gerou uma necessidade de um processo ser feito, e a gente está trazendo para dentro de compras um momento de liberar a mão do comprador ali, poxa, ó, tem uma rotina que roda sozinho. O que eu já vi, e aí em cases extremamente, cara, em palestras, eu confesso que eu não sei que organização que a gente tem isso. Inteligência artificial do nível tipo chatbot. Ah, preciso fazer um pedido de compras, eu abro uma conversa ali com a inteligência artificial, tipo, né, aqui, quando a gente entra no site, sobe aquela janelinha lá, posso ajudar? E aí uma inteligência artificial, cara, gera todo o pedido pra gente, os detalhes, você fala, ó, preciso fazer a cotação, isso. Eu tenho um processo muito mais pronto e o comprador não se preocupa em formalizações, o sistema, preenchi o campo errado, a gente já vai ter essa jornada superada. Acho que isso não é a realidade no momento da grande maioria das empresas, mas a gente sabe que existe no mercado isso e quem sabe em breve a gente já não vai ter mais esse comodismo. E aí meu ponto minha visão de novo, né? Inteligência artificial vai vir para ajudar, vai reduzir tempo operacional ainda mais do que a gente já reduz hoje, mas o papel do comprador em analisar e conhecer o negócio a gente não consegue substituir, né? Para mim é aquele componente de talento humano, que a gente costuma dizer, cara, é conhecer o negócio, é pensar qual que é a estratégia mais adequada. Eu posso parametrizar muita coisa em compras, mas, cara, uma negociação, uma discussão, um entendimento de para onde a gente deve ir, é uma visão que a gente não consegue tirar na minha percepção. Até compartilho com a Lei aqui se ele tem visões complementares, mas a ideia a gente vai continuar sendo importante dentro de compras, pelo menos como um piloto, independente da tecnologia que a gente usa. Hoje, por exemplo, eu sou o piloto aqui da metodologia de Strategic Sourcing. Amanhã, se eu tiver uma inteligência artificial para me ajudar a tomar alguma parte das decisões, legal. Mas não é possível a gente imaginar, assim, pelo menos nesse curtíssimo prazo, de que ela venha a substituir a gente de uma forma decisiva, né, total. Acho que a gente vai continuar tendo esse papel de piloto, né? Eu concordo, Gui. Assim, a inteligência artificial ela tem algumas vertentes, né? Agora, olhando para a IA generativa, enfim, vai provavelmente ajudar muito mais do que a gente tinha aí há um tempo atrás, né? A inteligência artificial por si só ali gerando inteligência, mas eu vejo que ela pode ser aplicada de algumas formas. Começando do básico, como você comentou aqui, Gui, de um chatbot, até comentei de algumas ferramentas que existem hoje no mercado muito simples de parametrizar para você começar a colocar essa inteligência para funcionar. Né? Tem uma tecnologia da Microsoft chamada Virtual Agent, que é para justamente você criar um chatbot. Esse chatbot você pode parametrizar com a sua política de compras. Ele pode perguntar, olha, eu preciso comprar aqui um coffee break. Vou pegar um exemplo bem simples e isso serve para um exemplo bem mais complexo do que isso também. Ele já dá para você todos os drivers, os caminhos que você precisa percorrer, já direciona para o comprador, e o comprador, a partir dali, né, obviamente, ele tem todo aquele trabalho, isso não vai substituir aquela questão de uma especificação técnica, de todo o detalhamento que é feito, mas ele já encurta o processo ali operacional que é feito hoje nessa rotina de aquisição. Esse é um ponto importante. Outro ponto que eu vejo que é importante dentro da utilização da inteligência artificial em si. A inteligência artificial vinculada a dados. Você tem uma base de dados robusta, né, que te geram informações. Com a aplicação de inteligência artificial, você pode encontrar tendências, padrões e recomendações. Então, existem hoje tecnologias que podem auxiliar a gente a identificar quais são os gaps de processos,
onde esses gaps existem, como a gente faz para melhorar esses gaps. Tem uma ferramenta hoje chamada Celonis, que você aplica no seu processo de compras, ela mede ponta a ponta do seu processo, cada etapa que é executada do seu processo, e ela consegue, através de inteligência artificial, te indicar, olha, o seu processo, ele tem fluidez na ponta A, mas ele não tem fluidez na ponta B. Essa não fluidez na ponta B acontece pelos motivos A, B e C, e o que você precisa fazer para melhorar é otimizar esse processo ou rever esse processo e o como você fazer isso também. Então, assim, a inteligência artificial pode ser utilizada em várias vertentes, desde consultas básicas de informações, a mensuração de processo e recomendação de processo em si, para a tomada de decisão através de análise preditiva baseada em dados e até mesmo em discussões de minutas contratuais. Existem ferramentas hoje que você lá vai ter lá todos os comentários de minuta do fornecedor e a ferramenta já indica o que faz sentido, o que não faz, como você faz a movimentação, se aquela movimentação vai trazer algum prejuízo, algum risco, algum impacto de segurança para a organização. Então, existem várias tecnologias hoje que podem ajudar a gente ter um processo mais eficiente. Obviamente, isso vai depender muito mais de investimento das organizações. Mas que existem hoje ferramentas que podem auxiliar e acelerar esse processo, existem várias. É muito mais o que faz sentido para cada organização e qual que é o poder de investimento de cada organização para que isso faça parte ali do dia a dia do mundo de compras. Mas existem muitas tecnologias hoje já que auxiliam aí o mundo de compras e suprimentos nesse sentido. Perfeito, Ale. Pessoal, vamos caminhar para o encerramento. Queria só fazer uma amarração, então, do que a gente comentou hoje na live, né? Quando a gente fala de inteligência em compra, a gente está entendendo aqui que é uma mudança em termos de processo, como a gente faz, o que a gente faz dentro de compras, né? E aí, por que a gente faz isso, né? Que benefícios? A gente vai agregar mais valor ao negócio, a gente vai comprar valor, como o Alexandre comentou. Né, como a gente chega nesse caminho, né? Que caminhos que a gente vai seguir? Acho que o caminho da qualificação, e aí seja por busca autônoma, por benchmarking, por entendimento técnico de algumas categorias um pouco melhor. E, cara, que desafio que eu vou enfrentar? Eu vou enfrentar o desafio de mudança, porque eu tenho uma dificuldade hoje, eu faço tudo de um jeito, e toda mudança vai doer um pouquinho, né? Um caminho para chegar lá e para superar alguns desafios pode ser, cara, fazer um processo, né? Começar com as ferramentas que a gente tem, né, sem buscar novos investimentos. Primeiro você prova o valor, depois você pede aquele investimento a mais em compras, certo? Ale, queria deixar aqui uma palavra final sua antes de eu fazer o encerramento, se você quiser passar para o pessoal. Bom, gostaria primeiro de agradecer aqui o convite, né? A gente sabe que não é em uma hora que a gente consegue transmitir 100% de tudo aquilo que a gente gostaria, de práticas que a gente utiliza, de como nós estruturamos os processos, ou todo o conteúdo que tem aqui no livro ou no curso que o pessoal construiu. Mas eu queria dizer que é importante, minimamente, ter um interesse por esse tema, porque é um tema que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. Olhando alguns anos atrás, a gente olha muito as vagas sendo direcionadas para comprador. Hoje a gente já começa a encontrar algumas posições diferentes, algumas vagas diferentes, que é analista de inteligência em compras, gestor de categoria, coisas que muitas vezes no passado não existiam. E isso vai ser uma tendência muito maior daqui para frente. Então é importante que vocês se interessem por esse conteúdo, é importante que vocês entendam as metodologias que existem por trás desse tema. Não é um tema que a gente fala, eu preciso ser inteligente. Legal, quais são as metodologias e o passo a passo para eu chegar nesse nível de maturidade? Então, acho que o livro, o curso aqui, tudo que o Gui tentou transmitir vai ajudar vocês a entenderem um pouco desse mundo e como vocês conseguem construir de forma mais simples possível, uma forma mais sofisticada possível também esse processo. Então, obrigado aqui pelo convite, gostaria de agradecer. Busquem o Gui aí, e eu estou disponível também aí através das redes sociais, LinkedIn, vocês me encontram lá como Alexandre Assoni. Podem entrar em contato com a gente está super apto aí para fazer bench, conversar com vocês, divulgar um pouco mais disso tudo que a gente está falando. E o Gui aqui com o livro, com o curso, ele vai estar mais próximo aí no dia a dia também, replicando ainda mais tudo aquilo que ele vem vivido, tudo aquilo que ele tem implementado nas organizações. Então é isso, agradeço e muito obrigado, pessoal. Legal, Ale, agradeço também a sua participação aí, compartilhar todo o histórico com a gente nesse espremendo aqui na nossa horinha.
Pessoal, deixar alguns recados para vocês no final, então, agradecendo aos que estão com a gente aqui até agora, né? Queria lembrar para vocês que a nossa plataforma aqui está repleta de novidades, né? Acho que a mais recente que a gente está divulgando aqui é o curso de inteligência em compras, né? Estamos lançando aqui, deixamos o link para vocês aqui, que a gente tem um cupom de 50% de desconto, né? Válido aí depois, acho que por mais umas 2 semanas ou 10 dias, eu vou deixar a produção me corrigir, tá? O curso já está disponível, saindo da live a gente já pode se inscrever, já pode fazer a aquisição ali, tá? Para você se manter atualizado. Lembrando que a gente pode ter a assinatura do NLA também, né, da Next Level Academy, e aí com a assinatura você tem acesso a todos os conteúdos, todos os cursos que a gente tem, e aí você pode, obviamente, alavancar e se desenvolver ainda mais na sua carreira e na sua organização, tá? Queria só reforçar com vocês, né, que especificamente no curso de inteligência em compras, adquirindo o curso você ganha o livro de inteligência e suprimentos como fazer, né, de minha coautoria com a professora Mônica, né, totalmente incluído no preço do livro. Queria também convidar vocês a conhecer o Supply Skill, que já está disponível também na plataforma do Next Level Academy, que em breve, inclusive, a gente vai ter um webinar nessa mesma lógica aqui para divulgar, né, para falar da importância de fazer um bom diagnóstico dentro do time de compras, né, quando a gente olha para as skills necessárias, é muito do que o Alexandre trouxe, né, a gente está saindo de comprador para gestor de categorias, para entender metodologias, para entender processos de uma forma muito mais profunda, tá? E isso passa muito por entender as skills necessárias, então eu já faço o link para vocês aqui, o convite para o próximo webinar que a gente vai realizar aqui com o time da Level, especificamente da Next Level Academy. Lá a gente vai conseguir avaliar as competências e permitir que você vá criar uma jornada de treinamentos adequadas e personalizadas, tá bom? Já está disponível no NLA, e é isso, pessoal. Eu agradeço, né, a participação de todos, a todo o time da Level aqui, ao Alexandre, ao Walter, e ficamos à disposição. Podem procurar no LinkedIn, nas redes sociais. Vai ser um prazer aí continuar essa troca. Tá joia? Muito obrigado.